Boa noite, gente. Uma live mais do que esperada, mais do que especial. Vou fazer agora com vocês, com esse convidado que é o Dr. Marcos Zanetti. Para quem não conhece, assiste aqui a live para vocês saberem mais ainda sobre essa referência da psiquiatria, não só hoje no nosso país, mas além do nosso país. Dr. Marcos Zanetti e eu vamos falar sobre alimentação, neuroinflamação e saúde mental. Vocês conseguem ter ideia dessa relação que a gente vai fazer aqui com vocês? Muito embora eu viva falando sobre microbiota, doença mental, inflamação, doenças neurológicas, a importância da alimentação, eu quis trazer o Dr. Marcos para vocês aprenderem ainda mais sobre isso, né? E nada melhor do que esse expert no assunto. Eu vou esperar ele entrar aqui. Deixa eu ver se ele já entrou, porque aí eu convido ele. Vamos ver, Dr. Marcos, se você já tá aqui. Aí eu já... Aqui. Dr. Marcos, peraí. Dr. Marcos Zanetti já entrou. Já entrou? Já tá participando? Como que a gente faz aqui? Aí, deu? Acho que Ô, Juliana. E ainda fiquei pensando, com essa chuva, será que vai dar problema na conexão? Não, a minha eu acho que até parece boa, mas o Instagram parece estar com um delay mesmo, né? Tá. Doutor Marcos Zanetti, boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo convite, Juliana. Imagina, eu tava falando agora aqui pro pessoal que tá entrando, que foi uma live muito programada e muito inspirada. Verdade. E tava comentando aqui para as pessoas que me seguem, né, ou as pessoas que estão entrando por agora, o tanto que eu já venho falando da questão, né? Eu tô perguntando para as pessoas se elas têm noção dessa relação do tema da nossa live, né? A alimentação, neuroinflamação com saúde mental. Por mais que seja um assunto assim que a gente recorrente na rede social, essa relação talvez tenha que ser melhor explicada, e por isso que eu convidei o Dr. Marcos Zanetti, que assim, para mim eu sou fã nem número um, número zero Ah, obrigado. Fico do lisonjeado. seu trabalho. Fico muito feliz com isso. Nossa, Ju, fico muito lisonjeado. Obrigado mesmo. E é engraçado, né? Você falou, né? Perguntou quantas pessoas já estão aí, né, familiarizadas com esse tema. E eu mesmo. Às vezes sinto que eu tenho uma percepção distorcida do quanto as pessoas estão familiarizadas, porque a gente estuda isso já há alguns anos, então para a gente é natural. Mas no dia a dia, às vezes, encontrando amigos que eu não falo faz tempo, né? E você começa a ver que que muitas pessoas ainda subestimam, ou desconhecem, ou acham que é um modismo, né? Quer dizer, que não é algo tão cientificamente consistente ainda. E no dia a dia do consultório, acho que menos do que alguns anos atrás, mas eu ainda sinto que tanto os pacientes como os colegas médicos, na média, subestimam o quanto fatores nutricionais, mas também metabólicos, podem impactar na saúde mental deles e o quanto abordar isso, olhar para isso, investigar, tratar através dessa via é importante um tratamento, por exemplo, da depressão, do sono, da ansiedade, né? O quanto isso para mim é a base da pirâmide. Então, e por isso que eu sou sua fã, porque você fala que isso é a base, né? Eu acho que essas pessoas que subestimam, doutor Marcos, são pessoas que nem não têm ideia do assunto. Então a ignorância, às É. vezes, faz a gente subestimar, né, quem é melhor ou quem sabe mais que a gente. Por isso que, assim, como é um tema relativamente novo, né? Para a gente que é da integrativa, da funcional, não é tão novo assim. Mas para as pessoas que estão entrando aqui, principalmente para as pessoas que não são da área da saúde, por mais que a gente viva falando, eu sempre estou abordando essa questão da importância, né, da microbiota intestinal. Eu queria muito que você contasse para a gente, né, dentro da sua área da psiquiatria, da saúde mental, essa importância que você dá
dos nutrientes, de uma boa alimentação, o quanto é impactante para essa saúde mental, que eu vou traduzir em. Me corrija se eu estiver errado. Acho que os casos mais recorrentes hoje, que talvez você encontre aí no seu consultório, ansiedade, síndrome do pânico, depressão, problema de sono, acho que são essas bipolaridade, o quanto que elas estão relacionadas com a alimentação. Qual que é a importância da alimentação nesses aspectos da saúde mental? Perfeito, Juliana. Então, por um lado, é evidente que essas condições elas são multifatoriais. Mas, por exemplo, hoje é possível conceitualizar, existe uma via fisiológica muito bem definida que quadros depressivos podem se ter uma origem numa alimentação inadequada, que vai levar, através do impacto justamente na microbiota intestinal, ao que a gente chama de uma inflamação sistêmica, uma neuroinflamação. Então, a gente sabe que hoje a neuroinflamação, que está muito associada à inflamação do corpo, que por sua vez está muito associada a uma alimentação não saudável, junto com outros hábitos de vida não saudáveis, como sedentarismo, etc., ela por só pode provocar um desequilíbrio, né, tanto de neurotransmissores, outras substâncias importantes para o equilíbrio, né, da fisiologia cerebral e levar por só a um quadro de depressão, também dificuldades cognitivas. Mesmo em transtornos mentais graves, vamos chamar assim, que tenham um determinismo genético maior, mas assim, nenhum transtorno mental ele é exclusivamente genético, né? A gente sabe que a genética ela realmente aumenta o risco e está lá associada de uma forma muito imbricada, muito complexa com outros fatores ambientais. Mas, por exemplo, condições como esquizofrenia, autismo, transtorno de déficit de atenção, tem uma, digamos, uma participação maior de fatores genéticos. Mas mesmo nessas condições onde exista uma presença maior de fatores genéticos, a gente sabe que a neuroinflamação ligada a esses hábitos de vida inadequados e uma alimentação não saudável, elas vão atuar agravando o quadro clínico, né, e podendo levar o que a gente chama neuroprogressão, que é uma situação caracterizada pela piora, tanto dos sintomas daquela condição, mas também de dificuldades cognitivas que vão tendendo a piorar. Então, com o envelhecimento, todos nós tendemos Sim. a piorar a reserva funcional, né? Assim, a nossa capacidade de aprendizagem vai caindo, mas a gente sabe que isso acontece de forma às vezes mais acentuada em alguns transtornos mentais graves, e muitos transtornos mentais, inclusive, estão associados a um risco aumentado de demência. Todos os transtornos do humor, inclusive depressão, bipolaridade, esquizofrenia, estão associados a um risco aumentado de demência. Então, isso seria um outro extremo da neuroprogressão. Então, a neuroprogressão que vai acontecendo mesmo por uma perda de capacidade, a gente sabe hoje, de remodelação, de remodelamento do tecido cerebral, que a gente chama de neuroplasticidade. Então, isso vai levar tanto a uma piora clínica, então, aquele quadro de depressão, de bipolaridade, vai se tornando cada vez mais crônico, sintomas cada vez mais presentes a despeito das mudanças de tratamento, e o indivíduo vai perdendo cognição ao longo do tempo. E às vezes acontece também, não é incomum, por exemplo, pessoas que estão aí sofrendo ou tratando depressão, às vezes por décadas, chega uma hora que a depressão passa a não responder mais os tratamentos tradicionais, e muitos pacientes começam a apresentar sintomas de bipolaridade. Então, é como se mudasse o diagnóstico. A pessoa tem um quadro de depressão recorrente e, de repente, depois de 10, 20 anos, ela passa a apresentar um quadro de bipolaridade. Também pode acontecer como parte, né, dessa neuroprogressão. Por que eu estou falando isso? Em resumo, mesmo para transtornos mentais que têm uma contribuição maior da genética, os hábitos de vida eles vão ter um efeito neuroprotetor, eles são muito importantes, né? Claro, paralelamente, adjuvante ao tratamento, por exemplo, do indivíduo com esquizofrenia, a gente vai precisar usar antipsicótico, com com bipolaridade, vamos precisar usar estabilizadores do humor. Agora, muitos indivíduos com depressão, uma depressão que surge de hábitos de vida, eu já vi pacientes melhorarem simplesmente, né, da gente justamente melhorar a alimentação, fazer a pessoa se movimentar, né? Então, assim, a gente sabe hoje, mesmo antes, né, vamos colocar assim, eu acho que
A importância da alimentação ela vem ganhando um espaço até pela publicação de estudos mostrando que só de você melhorar a alimentação, isso já melhora sintomas depressivos, vamos colocar assim, nos últimos 10 anos, né? Nos últimos anos, isso, né, juntou aí, realmente foi algo que, uma intersecção com os estudos de eixo intestino-cérebro e microbiota intestinal, então hoje fica muito mais claro, você junta as pedras, as peças do quebra-cabeça, então você vê que realmente é muito relevante. Mas mesmo antes, quando a gente pega as diretrizes de tratamento de depressão mais antigas, né, o tratamento de primeira linha para depressões leves e moderadas, não necessariamente era com medicamento, né? A psicoterapia sempre foi colocada como fundamental, primeira linha, mas hoje, né, eu ainda acho que as diretrizes mais recentes, as intervenções de hábito de vida, elas já estão lá presentes. Eu só acho que elas ainda não estão ainda com destaque que mereceriam, porque para mim hoje a psicoterapia, claro, é fundamental, né? Muitas pessoas elas gerenciam muito mal os processos mentais, gerenciam muito maus relacionamentos, tem problemas de relacionamentos, quer dizer, é evidente que a psicoterapia, a gente brinca que se fosse fisicamente possível, nós, psiquiatras e psicólogos, colocaríamos a psicoterapia na caixa d'água, mas isso é fisicamente impossível. Então as pessoas também têm que ajudar, têm que fazer o papel delas. Mas essa noção de que a depressão necessariamente precisa de medicamento, ela é distorcida, né? Outros transtornos mentais graves, infelizmente, vão precisar, sim, pelo menos hoje ainda a gente precisa de um tratamento farmacológico. Existem aí outras formas de tratamento, né, sendo estudadas, mas o fato, de novo, né? Então é muito importante, é muito mais importante que as pessoas imaginam, e independente do transtorno mental que chega para mim no consultório, e eu sou um psiquiatra geral que recebo pacientes com diferentes quadros, sim, sou muito referenciado hoje para pacientes com depressão, transtornos do humor, outros transtornos do humor resistentes ao tratamento, mas eu coloco que a melhora da alimentação, melhora dos hábitos de vida são condição sine qua non, e se não eu vou estar enganando o paciente. Acho que eu vou estar alimentando uma expectativa distorcida. E hoje para mim faz parte, né, do time, da equipe, do trabalho multidisciplinar. Vocês nutricionistas, para mim, têm uma importância igual à dos amigos, amigas psicólogos. Então, exatamente, né? Eu sempre enfatizo que, assim, graças a Deus que a gente tem médicos como você, graças a Deus que a gente tem medicamento, que a gente tem droga, né? Para estar realmente em casos pontuais, precisa se utilizar mesmo, até para o paciente, para o indivíduo conseguir se estabilizar emocionalmente e conseguir tomar o rumo de uma dieta, de conseguir seguir um trabalho, num relacionamento, numa convivência, né? Mas o que eu percebo, infelizmente, hoje em dia eu acho que todo mundo tem o seu espaço. Então, o gastro tem, o cardio tem, o psiquiatra tem. Mas as pessoas ainda, por essa informação ainda muito nova, muito recente, elas falam assim: ah, bom, eu tô com depressão, eu tô muito ansiosa, tô com problema para dormir, vai direto no médico, né? Por isso que eu fico muito feliz quando o paciente encontra um médico, assim, com essa linha de pensamento como você, que olha, se eu posso dar o medicamento, eu vou dar a droga que você precisa, porém, não é milagre. Porém, não é só o medicamento que vai melhorar esse seu humor, esse seu quadro, né? É um contexto, é estilo de vida. E tudo bem a droga, o medicamento está inserido dentro desse estilo de vida, mas desde que ele mude. Senão, é como você falou, a gente tem uma neuroprogressão. Dessa doença pode surgir outras. Dessa medicação, de repente, a gente tem um limite de dose de uso. Vai aumentando e vai aumentando e vai aumentando até o quê? A pessoa, de Exato. repente, viver o quê? Dopada, né? Tem pessoas que não respondem à medicação. Então, eu ficar falando isso, muitas vezes eu falo assim, poxa, acho que as pessoas ouvem eu falando, mas é claro, né? Ela é nutricionista, é óbvio que ela vai falar que alimentação, que alimentação, que alimentação. Mas eu, até antes de ser nutricionista, minha primeira formação é em direito, fui advogada criminal por muitos anos. Nossa, criminal ainda, não Fui sabia. criminal por muitos Que é anos. rock and roll, né? Então, e de tanto eu ver o poder transformador que a alimentação tem na minha vida, que eu também já tive transtornos alimentares, já tive meus problemas, e de tanto eu estudar, eu fiquei cada vez mais encantada o quanto o poder da alimentação tem de transformar a nossa vida, né? E até hoje. Então eu acredito 100% nisso. Quando eu recebo também pacientes no meu consultório,
que primeiro procuram um nutricionista e vem com a queixa assim, ah, Juliana, eu tô muito desanimada, tô muito ansiosa, eu fico muito irritada rápido, sabe? Eu tô me sentindo explosiva, uau, tô muito triste, tô muito desanimada. Eu até no primeiro momento, eu até poderia encaminhar, olha, vou te encaminhar para um psicólogo, mas assim, quando eu começo a analisar e avaliar o estilo de vida do paciente, é tanta coisa errada, ao mesmo tempo eu fico feliz e pontuo para o paciente, eu falo, olha, é, tem bastante coisa errada, e isso é bom, entre aspas, ou seja, porque a chance de você melhorar de tudo isso é muito grande. E quando eu falo ruim, é porque realmente, de fato, a gente sabe que hoje as pessoas, uma grande maioria, ainda tem uma alimentação mais inflamatória. É muito comum esse excesso de álcool, de açúcar, de alimentos processados e ultraprocessados, que a gente não cansa de falar que é inflamatório, é cancerígeno, traz doença a nível neurológico. Por quê? Porque você vai comer o alimento, entra em contato com o cérebro e de lá vem a inflamação e aquele eixo intestino-cérebro que me corrige. Eu posso chamar o intestino de primeiro cérebro? Há controvérsias, né? O Bruno Zilberg, que é um amigo que fala muito, ele acha que o intestino ficou ofendido porque ele tem a importância dele independente do cérebro. Mas, na verdade, eu diria que do ponto de vista hierárquico, né? Não está de toda forma errada, porque existe uma interdependência mesmo, maior do que as pessoas imaginam. Na verdade, não só do cérebro, mas todo o nosso corpo ao longo da nossa evolução, a verdade é que o nosso corpo foi delegando funções para a microbiota intestinal. Então, a gente tem, acho que essa é uma informação que hoje já muitas pessoas já sabem, mas para quem não sabe, a gente tem aproximadamente o mesmo número de micro-organismos habitando o nosso corpo do que de células no nosso corpo, né? Uma relação de quase 1 para 1 lá, entre 30 e 40, né, trilhões, né, ou de células ou de micro-organismos, algumas estimativas um pouco mais, mas é uma relação muito aproximada. Mas a quantidade de genes, né, o genoma do microbioma do nosso corpo e desproporcionalmente maior, né, o microbioma intestinal, assim, a quantidade de micro-organismos é muito maior do que qualquer outra superfície, órgão do nosso corpo. A quantidade de genes, né, no microbioma do nosso corpo, ela é de uma ordem quase 1000 vezes maior do que os genes, do nosso genoma, do genoma humano. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso microbioma ele tem uma capacidade de produzir proteínas, sistemas enzimáticos muito maior do que as próprias células do nosso corpo. E ao longo da evolução, por isso que eu digo, a gente depende de muitos dessas proteínas e sistemas enzimáticos. Tem estudos, né, chamados, né, um paradigma chamado de ratinhos livres de vermes, né, germ-free, né, que eles fazem o parto em condições assépticas, dão antibiótico. O fato é assim, eles querem matar a microbiota, os cientistas matam a microbiota intestinal, não deixam de desenvolver microbiota intestinal do ratinho. E o que esses estudos, né, observaram é que o organismo humano ele não desenvolve sem a microbiota intestinal. Olha Né? A só. gente realmente tem uma interdependência, o cérebro, o sistema nervoso, a imunidade não desenvolve. Né? A microbiota intestinal é fundamental Então, para o olha a importância. funcionamento cerebral e para a imunidade. Então, olha a importância que eu falo da gente fazer as escolhas mais saudáveis que a gente pode, né, doutor Marcos? Exato. Porque, é claro, hoje as pessoas, a maioria procura ainda nutricionista pela parte estética, né? Emagrecer, ganhar massa tal. Mas muito mais do que isso, eu sempre enfatizo e sempre falo por aqui, a gente tem que buscar a qualidade de vida, o emagrecimento, a parte estética, ela vem como consequência, né? E uma microbiota intestinal inflamada, em desequilíbrio, além de comprometer também esse resultado estético que as pessoas buscam, elas têm a capacidade de promover, até eu achei interessante que você me falou no telefone, Juliana, o que acontece muito, que é muito comum, é uma depressão secundária. Então, às Exato. vezes, a pessoa nem tem a depressão propriamente dita, o quadro, né? Mas ela desenvolve tamanha
inadequada a alimentação, quanto mais inflamatória for, é claro, é óbvio que isso vai diretamente refletir no humor, na energia, na cognição, na memória, no pensamento. E aí a pessoa vai falar: poxa, eu tô tão triste, poxa, eu tô tão desanimada, poxa, olha, eu tô sem energia. E aí ela acredita que realmente ela tem algum problema mental e vai procurar um médico. E se não for um médico com essa linha integrativa, com certeza, vai dar os medicamentos, né? Para estar tratando essa depressão secundária, que na verdade seria corrigida ou teria um prognóstico melhor quando a gente muda o estilo de vida. Assim como eu enfatizo Exato. atividade física. Eu fico até muito feliz. Eu já recebi pacientes que passaram em psiquiatras e me trouxeram um receituário onde o psiquiatra escreveu assim, ó, o medicamento e colocou lá, fazer atividade física, né? Como assim, Sim. recomendação médica. Eu falo, para mim, hoje o exercício é o meu Rivotril. Com certeza, se eu não estivesse fazendo o que eu faço, eu estaria usando a medicação, porque a vida hoje é aquela cobrança, aquele estresse, aquela pressão, e vai passando o tempo, vai ficando pior. Então, se a gente não buscar ferramentas como alimentação, sono, atividade física, a gente acaba partindo para remédio para isso, remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para o intestino, remédio para tudo, né? Sim. Exato, exato, Juliana. Até porque essa alimentação inflamatória, além de ela ter um impacto negativo na microbiota intestinal, no eixo intestino-cérebro, ela também é muito pobre em micronutrientes. Então, esses pacientes frequentemente, tanto porque o intestino inflamado, isso também, a gente sabe que a microbiota, ela regula a absorção de nutrientes, o intestino inflamado também vai absorver pior, o corpo inflamado também vai demandar mais. Tem toda uma série de mecanismos, mas o fato é que esses pacientes também vêm com uma depleção de micronutrientes, o que sim vai gerar essas depressões secundárias. E aí que tá, o medicamento para ele agir, ele também precisa de uma base fisiológica, né, suprida lá. Ele tem pré-requisitos fisiológicos, né? Se, digamos, os tijolinhos lá, matéria-prima para produzir neurotransmissores e outras moléculas importantes para o cérebro, eles não estão sendo fisiologicamente atendidos, é um pouco também irreal a gente achar que o medicamento vai funcionar de forma plena. E muitas vezes, sim, são pacientes que muitas vezes só de você corrigir esse distúrbio nutricional, o paciente melhora. E isso, infelizmente, como é surpreendente. E hoje eu diria que tem mais estudo, né, do eixo intestino-cérebro e do microbioma intestinal do que estudo de deficiência de micronutrientes. Né? Então, a gente, por exemplo, os próprios convênios, os próprios sistemas de saúde, não importa se o público ou convênio que é o suplementar, ou mesmo o privado, como você não tem estudos falando, olha, poxa, numa população de pessoas com depressão, a prevalência de micronutrientes é tal, tal, tal por cento. Na minha experiência, é muito frequente, mas não tem nenhum estudo mostrando isso, estudo assim, populacional. Então, eu sinto que os sistemas de saúde, né, eles subestimam. Então, tem muito exame que o convênio não cobra, não quer cobrir. É uma discussão, é sempre uma briga constante, assim, no consultório, a gente conseguir avaliar adequadamente, né, o status nutricional dos pacientes e identificar essas deficiências nutricionais que muitas vezes o exame que você precisa lançar a mão, ele não é coberto, né, é difícil, é sempre um desafio. Ah, então, eu acho que é um desafio de todas as áreas, né? Mas eu acho que é um trabalho que a gente faz de formiguinha, de cada vez mais estar utilizando assim essa rede social para a gente propagar cada vez mais mudança do estilo de vida, né? Fazer escolhas mais saudáveis, para a gente pensar numa longevidade com qualidade. Exato. A medicina está aí com a tecnologia cada vez mais avançando, né? Nessas medicações e tudo mais, mas a base, né? O pilar é a alimentação, até porque a droga que você vai utilizar se de repente você precisar para um distúrbio mental, alguma coisa assim, se você não tiver os cofatores, as enzimas, uma microbiota intestinal saudável para você absorver, qual é o efeito? Assim como o do medicamento, eu vejo muita gente aí comprando um monte de suplementos, né? Às vezes pacientes chegam já no meu consultório, na primeira consulta, ai, doutor, então, ó, eu trouxe, ó, eu já tô usando creatina, já tô usando whey, mas assim, uma mega desbiose, tudo isso que você tá tomando não tá fazendo o menor efeito, né? E muitas vezes ela pode até achar que, pô, o médico é ruim, olha, não me acertou o remédio não faz efeito. Mas se você tiver com a microbiota intestinal inflamado, nada vai fazer efeito, né?
E eu sempre tento enfatizar que as pessoas, às vezes, na maioria das vezes, né, mudar é fácil. Não é tão simples. A gente sabe que estilo de vida é, requer uma série de mudanças, né? É logística, é casa, é família, é dinâmica, é planejamento, é organização, Exato. né? Não é a gente não é um robô que sai com a dieta na mão, dia seguinte aperta o on lá e tudo vai saindo conforme o script. Não é. Mas eu falo para as pessoas, tentem se perceber o quanto essas pequenas mudanças que vocês vão fazendo, olha, vou começar a fazer 30 minutos de exercício por dia. Perceba como que você é no dia que você faz e no dia que você não faz. O quanto isso melhora. Quantos pacientes que com isso você já vê assim reduzindo a medicação, né, desmamando de um outro medicamento de um refluxo, um remédio para dormir e tal, só bebendo mais água, colocando mais os alimentos de verdade, uma alimentação mais limpa, uma alimentação mais orgânica, tendo higiene do sono, o quanto tanta coisa melhora. É que eu falo assim, o básico Funciona, funciona né? muito, Exato. né? Não precisa de grandes coisas, né? Mas a gente tem que acreditar nisso, saber que é possível, e mesmo diante dessa vida que a gente tem, pequenas mudanças que a gente faz já geram grandes resultados. E pensando lá na frente, né? É o que eu falo, por mais que as pessoas busquem hoje resultados estéticos, a gente tem que pensar em envelhecer com qualidade, não só cheio de muleta, né? Das medicações e tudo mais. Quando a gente fala da neuroplasticidade, quantos e quantos estudos mostram da atividade física gerando, né, a neuroplasticidade, melhorando. Exato. Poxa, a gente fala, muita gente acha que é só na fase infantil, né, que o cérebro ainda está se moldando, está se modificando. Exato. Esse é um Quanto, paradigma que já caiu por terra faz tempo, né? né? Então, eu tenho um paciente super novo, de nem 40 anos, tomava, chegou a tomar 6 comprimidos de Ritalina, seis por dia. E remédio, depois o Donarém para dormir. Nem 40 anos, com filho e tal. Aí veio consulta comigo, eu fui enfatizando a questão esporte, esporte, comer saudável. Ele foi mudando muito lentamente, porque era uma família bem resistente. Foi mudando, mudando. Doutor Marcos, hoje ele não toma um remédio para dormir, nenhuma Ritalina. Olha só, que Enfiou no legal. esporte, e assim, o esporte é a vida dele e parou tudo. Não, a gente está falando do eixo intestino-cérebro, temos o eixo músculo-cérebro também, né? A gente sabe hoje que Olha que legal. o músculo produz o músculo, assim, é todo um sistema muscular, né? Os músculos do nosso corpo, eles produzem várias substâncias que também são muito importantes para o cérebro, inclusive o próprio lactato. A gente tem uma visão apenas negativa, né, do lactato, mas na verdade o lactato ele tem um efeito neuroprotetor, é algo até adaptativo. E tem várias outras substâncias, né, chamadas miocinas, que vão modular também, igual as substâncias produzidas pela microbiota intestinal, vão modular diversas funções do sistema nervoso. Então, o nosso corpo ele é todo integrado e o nosso corpo ele foi feito para se movimentar, né? Até tem um colega, você deve conhecer, o Pedro Bastos, né? O colega nutricionista português. Ele sempre fala, você falar para alguém se movimentar é igual pedir para alguém parar de fumar, porque assim, o sedentarismo ele é antifisiológico. O nosso corpo ele foi desenhado para se movimentar, goste a gente desse conceito ou não. Então, quando a gente, né, não se movimenta, sedentarismo, nosso corpo vai atrofiar o nosso cérebro junto. Exatamente, exatamente. E me fala uma coisa, hoje dessas doenças mentais que a gente mais acompanha hoje, quais são as mais prevalentes, assim, no seu consultório, que você mais atende? Ah, são os transtornos do humor. Eu tive, o meu consultório teve algumas fases, vamos chamar assim. Eu já tô na psiquiatria desde a residência já há 20 anos. E eu tive algumas fases, mas sempre passando por pacientes graves. Sempre gostei de pacientes graves. Teve a fase mais de eu acolher muitas emergências, né? Então, eu acolhia, internava muita psicose, bipolaridade. O meu doutorado, meu pós-doutorado foi com transtornos do humor e psicoses. Depois, em determinado momento, até por questões pessoais de amizade, eu até o quinto ano da faculdade, eu achava que ia fazer neurocirurgia, então até hoje eu sou muito próximo amigo de muitos colegas neurologistas e neurocirurgiões, então também é,
fui sempre muito chamado para acompanhar pacientes internados no hospital geral. É, sou muito referenciado ainda por a dor crônica refratária. Foi até aí que eu comecei a estudar. É engraçado, né? Eu comecei a estudar essa interface com a nutrição e com o metabolismo, aliás, até mais inicialmente na época lá, uns 10 anos atrás, por conta da dor crônica, antes até do que pela razão, ainda não era tão estudada essa interface com o transtorno, os transtornos mentais, mas aí teve essa fase, né, que eu até coordenei equipe de retaguarda no Sírio-Libanês, mas eu gosto, assim, de dos pacientes graves, só que hoje o que acontece, como eu, feliz ou infelizmente, é mais feliz, assim, é que às vezes tem um peso, né, a minha agenda é invariavelmente cheia, eu hoje não consigo mais acolher emergências, então isso naturalmente acabou direcionando, né, a minha clínica hoje muito para os pacientes crônicos. Então, tem muitos pacientes com depressão crônica, com transtornos do humor crônico, a dor crônica ainda muito presente. Ainda sou muito referenciado pelos colegas. No Sírio-Libanês eu trabalho ainda, mas é que eu não estou mais na linha de frente, mas eu sempre trabalhei muito próximo com os colegas hematologistas e oncologistas. Então, sou muito ainda referenciado para pacientes com doenças oncológicas, né? Mas felizmente não consigo mais acolher, né, emergências. Então, assim, eu vejo muito isso, pacientes com depressão, transtornos do humor, né? E assim, o comportamento suicida ele acaba vindo junto, apesar de eu não conseguir. é, Acolher emergências, um paciente que teve uma tentativa de suicídio é algo que hoje eu tenho dificuldade de acolher por conta da minha agenda, mas tem pacientes que têm uma ideação suicida crônica. A gente sabe hoje que a neuroinflamação está muito associada ao comportamento suicida. Vou até agora em novembro falar no Congresso Pan-Americano de Prevenção ao Suicídio que vai ser nos Estados Unidos, justamente sobre isso, o Olha só. papel da neuroinflamação né, dos hábitos de vida e da neuroinflamação na prevenção do suicídio, porque quando a gente pega os estudos de neuroinflamação, é curioso, mas os pacientes com comportamento suicida parecem ser aqueles que têm maiores índices de neuroinflamação. Olha, Então, e você vê que às vezes tem pacientes que assim, é uma briga, ele tem um pensamento, tem uma esperança, um pensamento de morte, mas tem um outro lado dele que não, que quer viver e que se esforça. E às vezes esse quadro se cronifica, assim, é difícil imaginar isso, mas tem muitas pessoas que têm ali uma ideação suicida crônica, muito curioso. E normalmente são pacientes disso, né, que tem uma depressão crônica que acabou girando tudo uma bola de neve, não consegue fazer atividade física, a alimentação também ficou toda desorganizada, e aí você tem que atuar de todas as frentes. uma curiosidade também, eu acho que é uma coisa que eu fico assim pensando. Desses quadros todos assim de saúde, de doenças mentais, quando você pega os seus pacientes e, obviamente, que você faz assim uma anamnese, né, uma avaliação, perguntando quais o hábito de alimentação, tal, de sedentarismo, de bebida alcoólica. O que que você mais vê de hábitos assim errados, né, nesse quadro assim? São pessoas que usam, que consomem mais álcool, ou é uma alimentação mais errada, rica em açúcar, ou é mais o sedentarismo? O que que você mais percebe assim de comum nesses transtornos mentais? Os mais graves vão ter uma mistura de tudo, né? Mas eu acho que assim, o álcool continua sendo um grande problema, até por ser amplamente disponível e ainda ter, né, uma cultura que, apesar né, dos artigos científicos já terem também, né, desmistificado isso, que não tem uma dose segura, mas ainda tem essa noção lá do começo dos anos 2000 que álcool, né, que uma taça de vinho por dia pode trazer benefício. Eu É, não algu- propago mais isso, tô certa? Não, tá certa, tá certa. Não, E o não é paciente, para propagar mesmo. e o pacientes que querem brigar comigo não resiste dose segura do vinho, Não não existe. pode. Não existe. Eu até acho que assim, se a pessoa tem uma dieta muito saudável, muito rica em fibras, mas, por exemplo, o álcool ele tem um efeito disruptor no sono, tem um efeito disruptor na microbiota intestinal e o horário que as pessoas mais bebem é à noite. Então, assim, quando a gente faz isso jovem, nosso corpo é mais resiliente. Quando a gente faz isso depois dos 40, depois dos 50, fica muito complicado, né? Então, assim, às vezes o público mais acho que os pacientes mais difíceis que eu já tratei foram donos de restaurante e bar. Putz, Nossa.
É muito difícil tratar, porque o cara tem lá, o cliente quer a presença dele, vai lá, bebe junto, aí tem insônia crônica e quer e não dá para tratar sem tirar o álcool, né? Então é muito difícil, mas os jovens, né, eu vejo hoje está muito cultural o uso da maconha, né, acho que até mais do que o álcool, e eles até vêm com esse discurso distorcido de que a maconha faz menos mal do que o álcool, para mim, uma distorção, porque sim, a maconha talvez faça menos mal para a saúde física, apesar de também poder fazer mal, está associado a arritmias cardíacas, outras complicações. O álcool vai detonar mais o corpo, sim, mas eu diria que a maconha tem né, para um subgrupo de pessoas sensíveis, realmente pode fazer muito estrago na saúde mental e realmente está muito disseminada essa diminuição de percepção de risco da maconha, agora também com a onda dos psicodélicos, né, as pessoas usando. É, E, eu vi alguns profissionais de saúde meio que já instigando isso, né? O uso de psicodélico para dor, para essas doenças mais. É, é muito complicado porque é algo ainda em nível de pesquisa. Eu até acredito que vai ter um espaço na medicina, mas a coisa está sendo também propagandeada de forma muito irresponsável. Já tem fundo de investimento em psicodélicos, a coisa já começa a tomar uma outra proporção e que vai gerar uma confusão na população e uma diminuição de percepção de risco. Mesmo cetamina, que é um tratamento hoje bem estabelecido, né, com uma base científica sólida, que eu encaminho bastante para pacientes com depressões graves, resistentes, com, né, ideação suicida aguda, isso também está fazendo as pessoas, às vezes, abusar recreacionalmente de cetamina. Então, a gente tem que tomar realmente muito cuidado com como a gente transmite, né, esses conceitos, porque existem, né, muitas vezes algo que pode ajudar para algumas pessoas, mas pode ser um veneno para outras, dependendo, né, das particularidades da genética daquele organismo e também a questão de dose, né, e do setting. Mas, agora, em relação à alimentação, não tem jeito, né? A questão aqui, o brasileiro ele realmente gosta muito de carne. Eu também gosto de carne, hoje eu tento restringir, eu não sou vegetariano, eu sou onívoro, mas eu tento restringir carne vermelha pelo menos para uma vez por semana, às vezes evento social tudo não dá, mas tento restringir e no dia a dia fica mais com peixe, frutos do mar, que eu adoro também, graças a Deus. Ó, tem gente que vira o nariz, né? Eu adoro anchova, adoro esses peixes realmente ricos em ômega 3, adoro frutos do mar, né? É o Então, que mas as pessoas gostam mesmo, é carne ultraprocessada, igual você falou, né? Não tem jeito, é o biscoito, refrigerante é um problema muito sério, né? As pessoas, elas falam sem pudor. É engraçado que assim, as pessoas têm mais vergonha de falar, o que mostra a questão da aceitação social, né? As pessoas têm mais vergonha, às vezes, de falar hoje até do álcool do que eu bebo 3 litros de Coca-Cola zero por dia, ou de refrigerante zero por dia. E eu até questiono hoje, eu até tendo a achar o não zero melhor do que o zero, porque os edulcorantes também são uma tragédia, né, para a saúde. então, é o que eu falo, gente, a gente tem tantos alimentos. Se as pessoas soubessem e acreditassem, né, o quanto o alimento, comer, aquela coisa gostosa, aquele alimento gostoso, vai poder agir no seu corpo como medicamento, medicamento. E aí, eu não sou nada radical. Eu falo, quando isso virar hábito, quando isso é a sua vida, essa Coca-Cola, é o que você falou, né? Esse vinho que você vai tomar esporadicamente, esse doce. Não tem problema nenhum. A gente até tem que ter assim esses alimentos na nossa microbiota para ela poder também se fortalecer, saber agir quando entrar em perigo, né? Falar assim, ó, tô te mandando uma tranqueirinha aí para ver se você dá conta, para ver se você resolve. Mitormese, né? Exatamente. Eu brinco assim, uma vez por semana eu quero comer um bom churrasco, mas tem que ser. Também assim, não vou gastar cartucho à toa, tem que ser um bom churrasco. Eu falo que é o dia da mitormese, mas eu faço isso com muita fibra, muita salada também, né? Mas muito interessante porque o paciente, quando ele entra nesse ciclo do estilo de vida saudável, quando ele já inseriu atividade física como rotina, tá comendo melhor, mais colorido, o corpo é um sistema tão inteligente, mas tão inteligente, que ele acaba recusando ou não pedindo tanto por aquela carne, por aquele açúcar, por aquele álcool. O paciente mesmo relata, fala, Juliana, nossa, eu olho às vezes para aquela carne, me dá até aquela sensação, ai, nossa, eu vou, como aquele pedaço de bolo, já fico enjoada, porque eu não tô mais. Então eu falo, você tá vendo? O corpo acostuma com aquilo que é bom. No comecinho é o que a gente estava falando. O corpo, ele não gosta de se colocar numa zona de desconforto.
Então, quando você Exato. coloca ele adora ficar lá com a reservinha dele de gordura, quietinho, sem no sedentarismo, sem acelerar coração, tal. Para ele tá ótimo. Ele não vai te pedir assim, ó, sai correndo, me manda aí um monte de fibra. Não vai. Mas quando ele conhece esse outro lado aí, ele acaba naturalmente, fisiologicamente, recusando esses outros alimentos, né? Concordo. E depois que você tira, depois de um tempo, né? Você se expõe, você sente a diferença. Aquilo pesa, te faz mal, você sente, sabe, um brain fog, assim, até cognitivamente a gente se sente pior. Então. Tem até umas séries na Netflix, tem uma que eu sempre dou para meus pacientes assistir, que não sei nem se você já assistiu, aquela Blue Zones. Assisti, eu adoro. Adoro esse cara. Eu sigo ele no Instagram, como é que é? O Dan. Eu esqueci o Eu nome. sempre dificuldade de pronunciar o sobrenome dele, mas o Dan lá, não, eu adoro ele. Eu dou Adoro essa como série. lição de casa. Eu falo, olha, vocês vão assistir para vocês, eu quero que vocês entendam, porque eu acho que assim, é a gente colocando o nosso conhecimento aqui, é você assistindo um filme, seguindo pessoas assim de referência. Eu acho que o conhecimento ele liberta, né? Exato. Então, quanto mais conhecimento você tem, eu não quero que as pessoas façam aquilo que a gente está falando porque elas são obrigadas, ou porque o médico está falando, porque a nutricionista está mandando. Mas quando ela entende o que aquilo e como aquilo vai agir no corpo dela, vira uma coisa assim orgânica, automática e prazerosa, né, doutor Marcos? Exato, exato. Até dei um Google aqui os nomes, né? Butner. Ah, é verdade, verdade. Então, fica a lição de casa para vocês da live, ó, Netflix. Exatamente. Essa série é maravilhosa. Blue Zones. Aí vocês vão ver por que o pessoal na Itália, na Sardenha, come um bando de macarrão e vivem 110 anos, 109 anos, né? Sem problema nenhum. Então é tudo um equilíbrio e é o que a gente fala, é o estilo de vida, né, doutor Marcos? Exato. Você colocou de forma perfeita, Ju. É isso mesmo, e é o que você falou. O básico, às vezes, faz tanto que as pessoas subestimam, né? São pequenas mudanças que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, que lá na frente a gente vai colher assim, os melhores dos frutos. E o nosso corpo, ele sabe muito bem, né? Aquilo que vai fazendo bem para ele, vai pedindo cada vez mais. E muita gente que muda fala: Nossa, por que que eu não fiz isso antes? Por que que eu não mudei antes? Pois é, mas que eu acho que por mais bate-papos como esse, né, para a gente disseminar e as pessoas é, e tocar mesmo as pessoas perceberem que isso faz uma diferença maior do que elas imaginam mesmo, né? Quem estiver aí nos ouvindo, quem, né, E, sofrer aí com depressão, ansiedade, sabe que isso faz uma diferença muito grande mesmo, né? Claro, não é para sair abandonando medicamento, nada disso, tudo não, tem que ser contextualizado, mas essa é a base da pirâmide, né? E algo que, né, vai potencializar a ação dos medicamentos quando eles forem necessários, né? Mas sem dúvida e vai gerar repercussões. A gente hoje aqui o foco até eu sendo psiquiatra é na saúde mental, mas vai gerar repercussões positivas para todos os órgãos do nosso corpo e para a estética também, né? Que a gente vai buscando isso. O bônus é a estética, além de tudo. é o bônus, é o prêmio. Olha, gente, o doutor Marcos está falando que é a base. Então, se ele, que é um psiquiatra, médico de referência no nosso país, sobre isso, está falando que a alimentação, a nutrição, o estilo de vida é a base, até inclusive para o tratamento dar certo. Então, você tem que acreditar. Quando a gente fala ainda da saúde intestinal, microbiota, as pessoas ainda só pensam naquele conceito simplista: vou ou não vou ao banheiro? Não, eu vou no banheiro, meu intestino é super saudável. E não é só isso, né? A gente tem que levar em consideração uma série de questões. Eu sei que o seu tempo já está super apertadinho, como você falou, sua agenda também é super corrida, mas eu quero agradecer imensamente, que assim, é uma live de 40 minutos, que assim, é um grande presente para todo mundo, para mim, inclusive. Não consegui, estava tão prestando atenção no que o Dr. Marcos estava falando, que eu não consegui olhar se teve perguntas, se tiveram perguntas, mas as perguntas que vocês, as dúvidas que vocês tiverem por aqui, que eu não souber que eu responder, que não for da minha área, eu vou encaminhar para o Dr. Marcos. É Continuem isso, pode mandando. encaminhar. Posso? Vou deixar essa live salva, porque muita gente me pediu. Pelo amor de Deus, salva essa live, salva essa live. Vou deixar essa live salva e quero muito te agradecer, viu, Dr. Marcos? Imagina, eu que agradeço o convite, João, é um prazer e vamos marcar outras. Vamos, que tem bastante assunto para a gente falar, né? Ou sempre. Estou aqui à disposição porque você precisar Ah, também. obrigado. Bom, E queria agradecer a todos também que nos assistiram e qualquer coisa pode sim enviar as dúvidas, como a Ju falou. gente, boa noite.
Um beijo agora, higiene do sono, durmam bonitinho, refeição Exato. leve, façam atividade física, tá bom? Boa noite a todos. Beijo, Ju. Beijo, doutor Marcos. Tchau, tchau. Tchau.